Queridos amigos, chegando para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. E hoje nós vamos enfrentar um tema muito, mas muito importante dentro da aplicação da pena, que é o concurso de crimes. E por isso nós vamos enfrentar o artigo 69, 70 e 71, respectivamente, concurso material, concurso formal e crime continuado. Bem, pessoal, quando se fala em concurso de crime, significa que o agente praticou mais de um crime. Ponto. Só que na hora do juiz aplicar a pena, nem sempre ele vai somar a pena de um crime com a pena do outro crime. Então ele praticou 10 crimes, ele recebe 10 penas, professor. 2 crimes, 2 penas? Nem sempre é assim. Essa é a regra do concurso material que nós vamos verificar aqui. Mas há outras espécies de concursos com outras formas de aplicar a pena. Assim sendo, a importância do concurso de crimes, ela se visualiza exatamente na forma de aplicar a pena. Como é que eu vou fazer a conta na hora de aplicar a pena? Bem, eu disse que enfrentaríamos os artigos 69, 70 e 71, mas eu também vou colocar o 72, porque ele trata apenas de uma regra bem específica, no caso de concurso de crimes também, para as multas. Então nós vamos colocar aqui. Então vamos à redação dos artigos. Concurso material, artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de pena de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Parágrafo 1º. Na hipótese desse artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Concurso formal, artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicar-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou ser iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Crime continuado, artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicar-se-lhe a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais graves se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3.
2/3. Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo 70 e do 75 deste Código. Multas no concurso de crimes. Artigo 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Muito bem, pessoal, então temos muito o que falar aqui de concurso de crimes, né? Vocês viram pela redação dos artigos que nós temos 3 espécies de concursos de crimes: o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. Quando nós falamos de concurso material, nós temos que o agente praticou 2 ou mais ações ou omissões, alcançando 2 ou mais resultados, não é? Mas essas 2 ou mais ações ou omissões estão dentro do mesmo contexto, estão dentro da mesma atividade do agente. Então, vejam só, o agente entra numa casa, há 2 pessoas, ele então aponta o revólver para uma e pega o celular desta pessoa. Aí depois ele aponta o revólver para outra e pega a carteira desta pessoa. Então perceba que ele está tendo 2 ações com 2 resultados, né? Em um caso ele pegou a carteira de uma pessoa, no outro ele pegou o celular da outra pessoa. Dentro do mesmo contexto, isso é concurso material. Podemos lembrar, né, do caso da Suzane Richthofen, que ainda está na nossa memória, em que não ela, mas o seu namorado e o seu cunhado foram lá e bateram no pai da Suzane, alcançaram o resultado, a morte do pai. E depois, não contente com isso, foram lá e bateram na mãe, e aí alcançou o resultado, morte da mãe. Foram 2 resultados idênticos, por isso a gente chama de concurso material homogêneo, quando os resultados são idênticos. Mas se o pai tivesse morrido e a mãe sobrevivido, né, ou vice-versa, o concurso material seria heterogêneo, porque os resultados seriam diferentes. Neste caso do concurso material, as penas são somadas, somam-se as penas. Falando do concurso formal, o concurso formal ele se dá quando a gente tem só uma ação ou omissão, só uma ação. Só que essa única ação ou omissão gera 2 ou mais resultados, não é? Então, imagine que o agente, através de uma única atitude, qual seja dirigir imprudentemente, bateu o carro e machucou 3 pessoas. Então, perceba que uma única ação, uma ação culposa, imprudente, ele acabou gerando 3 resultados, que podem também ser idênticos ou não, né? Os 3 morreram, os 3 se machucaram, ou um morreu e 2 se machucaram. O importante é entender que foi uma única ação com 2 ou mais resultados, não é? Então aí temos o concurso formal. Para esse exemplo que eu acabei de dar, a aplicação de pena se dá da seguinte maneira: ou a gente nós pegamos a pena do crime mais grave, se for heterogêneo, né, o resultado, por exemplo, o homicídio, e vamos aumentando
aumentar ali, de acordo com a regra do artigo 70, vamos aumentar de 1/6 até a metade. Então não chega a 2, né? Fica 1 mais de 1/6 até a metade. Só que tem um detalhe, nós temos o concurso formal impróprio também. O que seria o concurso formal impróprio? É aquele em que o agente só tem uma ação ou omissão, mas ele quer 2 ou mais resultados, ele tem a intenção de alcançar 2 ou mais resultados, né? Então imagine, por exemplo, que uma pessoa querendo matar os seus filhos, né, fez um bolo envenenado, não é? Então ela teve uma única ação, fez um bolo envenenado, e essas crianças comeram o bolo e morreram. Então teve 2 resultados aí. Então, neste caso, é um concurso formal, mas é um concurso formal impróprio, porque o agente queria alcançar 2 ou mais resultados. Neste caso, as penas deverão ser somadas. É como se for um concurso material. Não é porque ele teve uma única ação que sempre será concurso formal. Tome cuidado, se ele quer 2 ou mais resultados, as penas deverão ser somadas. No crime continuado, pessoal, do artigo 71, o agente pratica também 2 ou mais ações ou omissões, mas diferente do concurso material, em que essas 2 ou mais ações ou omissões era no mesmo contexto, na mesma situação fática, no crime continuado não, são em situações diferentes. Uma atitude ele praticou num dia com uma vítima, no outro ele praticou com outra vítima, ou até com a mesma vítima, mas num outro contexto, uma outra situação, não é? Só que esses 2 crimes, que num primeiro momento seriam autônomos, porque um foi num dia e outro foi no outro, eles são muito semelhantes. Você vê a história de um crime e vê a história do outro, você vê que elas são muito semelhantes. Então quais são as semelhanças? Há crimes da mesma espécie, o tempo entre uma atitude e outra não foi muito extenso. Para a jurisprudência tem que ser até de 1 mês, em regra, né? Mas admite-se mais tempo que isso também. O lugar tem que ser lugares próximos, ou situações muito parecidas, e também o modus operandi, a forma de atuar idêntica. Você vê a história de um crime e vê a história do outro, são muito parecidas, né? Então eu lembro de um caso que o professor contou na época de faculdade, há muito tempo atrás, hein, pessoal, mas que vale até hoje, né? Então o sujeito, ele trabalhava num restaurante e toda noite, no final do expediente, ele ia colocar o lixo para fora. E aí ele pegava peças de carne congeladas, né? Ali, uma pedra ali, porque estava congelada, e ele jogava também no lixo, peças de carne caras, né? E aí, quando ele se despedia de todo mundo, ele passava ali no lixo, pegava aquela carne e levava embora. Então, ele praticava furto todos os dias. No caso, o modus operandi era igual, o lugar era idêntico, o tempo era parecido e até a vítima era a mesma, né? O restaurante. Então ele fez isso por um bom tempo ali. São crimes autônomos. Cada vez que ele pegou uma carne, ele furtou. Mas, dadas essas semelhanças, um crime é continuação do outro. E aí, como é que nós vamos aplicar a pena? Diz a lei que nós vamos pegar a pena de um dos crimes, se eles forem idênticos, ou do mais grave, e aumentar
de 1/6 até 2/3, de modo que não chega a 2. Imagine uma pessoa que sonegou impostos todos os meses de um ano usando do mesmo modus operandi. Então ele praticou 12 sonegações, mas nós não vamos somar essas 12. Nós vamos pegar uma sonegação e aumentar de 1/6 até 2/3, de modo que não chega a 2, não chega a 2. Bem, pessoal, vocês podem perceber que as regras do concurso formal e do crime continuado, elas surgiram para beneficiar o réu, né? Em vez, se não fosse para beneficiar, as penas seriam somadas. Mas essas regras vieram para beneficiar o réu, isso é fato, né? Mas guardem uma coisa, se não beneficiam, se a soma das penas for melhor para o réu do que a utilização das regras do concurso formal e o crime continuado, nós vamos somar as penas. Se a soma for mais benéfica, nós vamos somar a pena, tá? Isso a doutrina chama de concurso material benéfico. O que seria o concurso material benéfico? É, na verdade, um concurso formal ou um crime continuado, mas que a soma das penas se tornou mais benéfico ao réu, por isso nós vamos somar as penas. Bem, ainda sobre o crime continuado, né, que nós vimos que pega a pena de um dos crimes e aumenta de 1/6 até 2/3, nós temos uma exceção. Quando os crimes são dolosos, cometidos com violência ou grave ameaça a vítimas diferentes, aí nós não vamos aplicar a regra de pegar um e aumentar de 1/6 a 2/3. Aí, de acordo com o parágrafo único do artigo 71, nós vamos pegar a pena de um dos crimes e aumentar até o triplo. Isso serve, por exemplo, para o estupro, né? Imagina que o sujeito ele estuprou 10 vítimas, tá? Então nós não vamos pegar ali a pena de um estupro e aumentar de 1/6 até 2/3, porque se trata de um crime doloso com violência ou grave ameaça a essa pessoa. Nós vamos pegar a pena de 1 e aumentar até o triplo. Por fim, né, a regra do 72 que eu disse, as multas, né? Quando se trata de pena de multa, esqueça concurso material formal e crime continuado. Na verdade, quando for multa, as multas são aplicadas distinta e integralmente, ou seja, são sempre somadas, na verdade. Então é isso aí, pessoal. Uma satisfação estar aqui junto com vocês. Um grande abraço e até a próxima.